Glória a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de nos encontrarmos. Isso aqui é um verdadeiro encontro, né? Um ponto de encontro. Nós marcamos, né, para nos encontrarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 11, 12 e 13 de 1 Coríntios. O verso 11 diz o seguinte: Meus irmãos, alguns que moram na casa de Cloé me contaram a respeito das discussões e contendas entre vocês. Uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo. Outros dizem que estão do lado de Apolo ou de Pedro. E outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que eu, Paulo, fui crucificado pelos seus pecados? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Queridos, o apóstolo Paulo chega aqui na cidade, né, de Corinto e ele suplica, né? Ele dá uma bronca, na verdade, né? Para que chegue ao fim as divisões que havia ali na igreja de Corinto. Porque Paulo pregava, Pedro pregava, e uns diziam, não, olha, eu sou seguidor de Pedro. Não, eu sou seguidor de Paulo. O outro dizia que era seguidor de Apolo. E Paulo traz algo que serve de lição para nós, Igreja do Senhor, da atualidade. Porque, infelizmente, amados, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu quero que você concorde com a palavra de Deus. Paulo chega a dar uma bronca nesse povo, primeiro que estava vendo ali contendas, né? Olha o que diz o versículo 10. Paulo chega para eles e fala assim, queridos irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus que parem essas discussões entre vocês. Quer dizer, havia discussões onde deveria haver paz. Havia discussões no meio do povo de Deus onde deveria haver harmonia, paz. E Paulo chega e diz, olha, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções, queridos. Quando nós fomos chamados para servir a Deus, quando nós somos separados para servir a Deus, nós somos um só povo. Mesmo que haja várias denominações, existem milhares e milhares, né? É a Assembleia, não importa se você é Assembleia, se você é Batista, se você é presbiteriano, não importa, é uma igreja. A igreja do Senhor na face da terra é uma igreja. E a igreja de Corinto, da cidade de Corinto, estava tendo essas divisões. Uma igreja só estava tendo divisões. Porque uns puxavam, vamos dizer assim, num linguajar popular, puxavam o saco de Paulo, outros puxavam o saco de Pedro. Não, eu sou do lado de Pedro. Eu sou seguidor, eu sou discípulo de Paulo, Paulo chega e fala de uma maneira bem grossa mesmo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Sabe por que Paulo fala isso? Porque eu e você temos que ser seguidores de Cristo, discípulo de Cristo, não discípulo de ser humano aqui na terra. Infelizmente, nós vimos aí. Eu não vou citar nomes porque eu tenho que ter ética. Mas existem pessoas que dizem assim, fulano é meu discípulo. Pelo amor de Deus, isso aqui deixa mais do que claro que homem nenhum da face da terra, mulher nenhuma, ser humano nenhum tem que ter discípulo. Nós não somos seguidores de seres humanos. Eu sou discípula do meu pastor, eu sou discípulo da minha líder. Você não tem que ser discípulo de líder. Você tem que ser discípulo e seguidor de Cristo. Paulo disse, Cristo foi dividido em várias partes? Claro que não. Jesus Cristo é um só. Então você que se rendeu a Cristo, é a Ele que você tem que seguir. É dele que você tem que ser discípulo. Será que eu, Paulo, fui crucificado pelos seus pecados?
quem morreu na cruz do Calvário por você, meu irmão, minha irmã, você que ainda também não teve experiência ou encontro verdadeiro com Deus, com Jesus. Você ainda não abriu o teu coração para que Jesus entrasse e fizesse morada, mas eu quero te dizer que quem morreu pelos teus pecados foi Jesus. Você que já é homem de Deus, mulher de Deus, quem morreu pelos teus pecados foi Jesus, não foi o teu líder espiritual. Não foi o teu líder de departamento que morreu por você. Vamos parar de querer sermos seguidores de seres humanos. Vamos parar de querer ser discípulo de A ou de B. Nós somos discípulos de Jesus. Quando Jesus deu ordem, ele falou o quê? Ide por todo mundo, fazeis discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou Paulo, ou João, Pedro, Mateus. Vão pregar o evangelho. Mateus, faça discípulos seus, tá bom? Pedro, eu quero que você pregue o evangelho e tenha os seus discípulos. Não, ele falou, fazei discípulos, pregai o evangelho. Discípulos que vão seguir o evangelho de Cristo. E as pessoas trazem para dentro da igreja manias, hábitos que não edificam e que estão totalmente contra a palavra. Paulo deu essa bronca aqui, mas essa bronca serve para nós. Esse puxão de orelha de Paulo serve para nós. Eu sou discípulo do apóstolo fulano de tal. Primeiro do que tudo, queridos, apóstolo só existiu 12. Não existiu. Se você procurar em toda a Bíblia, depois dos 12 apóstolos, não houve mais nenhum. Você pode ir até Apocalipse, você não vai achar mais nenhum, além daqueles 12 que o Senhor escolheu. Então vamos parar de querer ser apóstolo. Nós todos somos discípulos de Jesus. Apóstolo falando de tal. Tem gente que se você não chamar ele de apóstolo, eu não sei nem o que é que pode acontecer. Os apóstolos já morreram. Estão esperando o dia do arrebatamento. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não somos seguidores de apóstolos aqui. Nós não somos seguidores de homens e de mulheres aqui nessa terra. Você é discípulo de Cristo. Ponha isso na sua cabeça. Isso serve de lição para nós. Sabe por quê? Porque quando começa a acontecer essas coisas... eu sou discípula de fulano. Eu sou discípulo de fulana de tal. Eu sou discípula da minha pastora. Quando começa a acontecer isso, já deixa bem claro que já começou a discussão, a separação. E a igreja de Cristo ela tem que ser uma só. Nós não temos que separar, um para um lado, outro para o outro. Um segue Pedro, outro segue João, outro segue Maria. Não. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Somos um só povo, uma só igreja. Independente da placa. Porque lá no céu não vai ter placa nenhuma. Graças a Deus. Não vai ter placa nenhuma. Lá vai ter uma morada só. Com um povo só. Porque o Senhor Jesus diz lá em João: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E essas moradas eu tenho certeza que já estão preparadas. Agora eu te pergunto, você está preparado? Você está preparada para habitar uma dessas moradas? Para ir para essa morada? Nós estamos nos últimos dias, eu creio, que antecede a volta de Jesus. Não há tempo mais de pensar em se preparar. Esteja já preparado, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso. Eu sou muito grata a Ti pela vida do apóstolo Paulo. Paizinho querido, quantos ensinamentos nós temos deste homem que era o perseguidor da igreja. O maior perseguidor da igreja de todos os tempos foi o apóstolo Paulo. E também, depois do encontro que ele teve contigo, Jesus, ele se tornou um dos maiores pregadores. A pessoa que mais escreveu cartas foi Paulo. E em todas essas cartas, Senhor, as igrejas que ele escreveu,
traz ensinamentos tremendos para as nossas vidas. Deus amado, Deus santo, tira da mente, Pai, de pessoas nesse momento, o hábito, a mania de querer ser discípulo de homens. Nós não temos direito nenhum de seguirmos a seres humanos. Nós somos apenas discípulos e seguidores de Jesus, porque foi o Senhor quem morreu na cruz do Calvário por nós. Não foi ninguém aqui dessa terra, foi o Senhor que morreu pelos nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus, porque hoje eu sou discípula tua. E essa pessoa que ora comigo, Senhor, em nome de Jesus, se já é discípulo do Senhor, que no nome de Jesus continue firme e forte, seguindo unicamente a Ti, seguindo as Tuas orientações. E esse que ora também, ou essa mulher que ainda não tiveram esse encontro maravilhoso contigo, como o Paulo teve, que essa pessoa, através dessa palavra, ela possa se render aos Teus pés, reconhecer que só Tu és Deus e que não há nenhum outro no céu nem na terra que possa fazer por nós o que Tu fazes. Eu abençoo essas vidas que oram comigo, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, que morreu por Ti lá na cruz do Calvário, possa fazer de você um grande discípulo, um grande seguidor dele, porque nós só temos a ganhar, seguir a Jesus. Paulo disse, né? Há algo que Paulo disse que realmente é tremendo, que ele disse assim, ó: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só o que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Paulo era seguidor de Cristo. Ele não disse: sejam meu discípulo como eu sou de Cristo, meu seguidor como eu sou de Cristo, mas sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que essa palavra possa te abençoar e transformar a tua vida, em nome de Jesus.